Nova Manhã. Jogada com Jorge Vinícius. E agora a gente fala do mundo do esporte com Jorge Vinícius. Salve, Jorge, bom dia, bem-vindo. Salve. Olá, Diego, bom dia a você, bom dia, Michele, bom dia a todos que nos acompanham. E a gente começa já sacando com uma notícia ruim no tênis, pois no Rio Open, ontem na sua estreia, o brasileiro, a sensação do país no esporte, o carioca João Fonseca, de apenas 18 anos e o número 68 no ranking mundial da ATP, acabou sendo eliminado. Logo na sua primeira partida, no seu primeiro jogo, ele perdeu por 2 sets para o francês Alexander Miller. E assim, ele que conquistou no final de semana o ATP 250 de Buenos Aires, seu primeiro título de maior relevância, o João Fonseca está eliminado, estreou e já se despediu do Rio Open de tênis, Michele e Diego. Esse Jorge, esporte só é uma uma curiosidade. doideira, né? Que coisa, um menino tão promissor, a gente tão empolgada, aquele clima, e aí logo no primeiro jogo. E assim, o que me chama a atenção é que ele saiu de um campeonato, quantos dias depois, Jorge? Ele já estava jogando aqui no Rio. Isso é comum no tênis, emendar um campeonato no outro? Esse menino não tem que descansar, não? Eu, depois de jogar 3, 4 horas, meu amigo, eu precisaria de 2 meses para me recuperar, viu? É o João Fonseca que entrou em quadra, decidindo o ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina, no domingo, e 2 dias depois, ontem entrou em quadra aí para encarar o número 60 do ranking mundial, o francês Alexander Miller, né? Então, de fato, você tem razão. É um tempo muito curto para você sair de uma competição e principalmente para quem chega a uma final, porque é uma sequência, né, de muitos jogos. E aí, evidentemente, o João Fonseca teve um pouco tempo para se preparar para estrear de uma forma mais adequada e mais tranquilo no Rio Open, né? Infelizmente, eliminado já nessa primeira rodada da competição, que é a maior aqui da América do Sul, Rio Open de tênis. Bom, e vamos então migrar do tênis para o futebol, começando por Liga dos Campeões da Europa? Na Liga dos Campeões da Europa, ontem, 4 times garantiram classificações para as oitavas de final. O Feyenoord empatou em Milão contra o Milan 1-1, se classificou. O Benfica empatou em casa 3-3 contra o Mônaco da França e também está classificado. O Bayern de Munique também empatou em casa ontem, Munique na Alemanha 1-1 contra o Celtic e avança à próxima fase. E na Itália, a Atalanta voltou a perder para o Clube Bruges por 3-1 e o Bruges vai aí para disputar a fase de oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Hoje vamos conhecer os outros 4 times que vão garantir classificações, hein? Borussia Dortmund contra o Sporting, PSV e Juventus, Real Madrid e Manchester City se enfrentam em Madrid hoje, 5 da tarde no horário de Brasília, no estádio Santiago Bernabéu, e o Saint-Germain recebe o Brest, Paris Saint-Germain, que fora de casa, no jogo de ida, venceu 3-0. Real Madrid, Manchester City. O Real venceu a primeira partida por 3-2 e hoje só precisa de um empate para se classificar, para se garantir as oitavas de final também da Liga dos Campeões da Europa. Diego Amorim e Trombelli. Jorge, e o Bahia? O Bahia tá na pré-Libertadores aí, arrancou o empate, é isso? Isso é bom pro Bahia? Começou bem? Muito bom resultado, porque jogou na altitude. Depois de 36 anos, o Bahia voltou a disputar uma edição de Libertadores. Estamos, é bem verdade, na fase preliminar, mas se é uma fase pré-Libertadores, faz parte do contexto da competição. Então, vamos valorizar a volta do Bahia à Libertadores, essa competição sul-americana de maior importância. E ontem, na altitude de La Paz, na Bolívia, empatou em 1-1 diante do Deis. E hoje quem fará sua estreia também na fase preliminar da Libertadores é o Corinthians. O Timão está na Venezuela e às 21h30 no horário de Brasília vai encarar Universidade Central. O jogo de volta acontece semana que vem na Neoquímica Arena. Copa do Brasil já começou, né, Jorge? Como você bem diz, é o campeonato mais democrático do futebol brasileiro, né? Na sua primeira fase, Diego, são 80 clubes. Jogos únicos, eliminatórios,
só partidas de ida, mudou o regulamento. Até o ano passado, os visitantes jogavam pelo empate para se classificar, agora não. Empate no tempo normal, o jogo vai para os pênaltis. E os 2 primeiros classificados para a segunda fase são Atlético Mineiro e Vasco da Gama. O Galo foi a Tocantins e venceu o Tocantinópolis por 2-0, e o Vasco da Gama fez 3-0 no Mato Grosso, lá em Rondonópolis, contra o União Rondonópolis. Hoje, na sequência da Copa do Brasil, mais 10 jogos programados, e aí chama atenção aqui o jogo do Grêmio. O Grêmio joga contra o São Raimundo, 7h30 da noite, além desse jogo do Grêmio, outras 9 partidas, ou seja, nós vamos conhecer hoje mais 10 classificados à segunda fase do Brasil, que também é disputada só com jogos de ida, em partidas eliminatórias. Michele e Diego. Muito bem, Jorge. Para concluir, tem Copa do Nordeste ainda, né? Copa do Nordeste, ontem o América de Natal derrotou o Confiança por 2-1 de virada, o Ferroviário fez 1-0 no Altos do Piauí. Hoje tem Sport Motoclube, CRB e Souza, Fortaleza contra o Vitória. Para a gente fechar, hoje, 11ª rodada no Paulistão, o Santos joga contra o Noroeste na Vila Belmiro. O Santos pode se classificar hoje se vencer o Noroeste às quartas de final do Paulistão, e o São Paulo no Morumbi joga às 7h30 da noite, já classificado contra a Ponte Preta em campo, buscando um resultado para tentar se garantir também como uma das classificadas no grupo do Palmeiras, que tem o São Bernardo na liderança, a Ponte na vice e o Palmeiras, neste momento, como terceiro colocado. Verdão que só joga amanhã contra o Botafogo de Ribeirão Preto no Allianz Parque. Muito bem. Jorge Vinícius, diariamente trazendo para você, nosso ouvinte aqui do Jornalismo da Nova Brasil, todos os detalhes do mundo dos esportes. Jorge, obrigado, uma excelente quarta-feira e até amanhã. A gente retorna amanhã com outras atrações do esporte aqui com a nossa jogada.